Olá pessoal, todo mundo em casa, assim, parados nunca, com as mãos bem lavadas, álcool gel sempre ao alcance. Vamos para mais uma aula de desenho técnico para a gente não perder tempo. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre escalas. Bom, nem sempre é possível desenhar um objeto no seu tamanho real, tá? Então, dessa forma surgiu a necessidade de representar o mesmo objeto, maior ou menor que seu tamanho real, porém mantendo as proporções. Por isso que surgiu a escala. Então, a escala no desenho técnico serve para indicar a relação entre as dimensões do desenho e as dimensões do objeto, ou seja, as dimensões reais do objeto, tá? A representação da escala é sempre feita por dois números e ela pode vir separada por dois pontos, nesse formato que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, ou então por um sinal de divisão ou razão, que é essa barra aqui que eu estou indicando para vocês. E sempre que aparecer esse formato, vocês vão ler. Por exemplo, nesse caso, escala 1 para 50. Tanto faz. Nesse primeiro formato aqui, ou nesse segundo formato aqui, escala 1 para 50. Então, sempre a escala vai vir por dois pontos. Nós vamos gravar o seguinte. O primeiro número corresponde ao desenho, que é a medida gráfica. Esse primeiro número aqui é a medida gráfica, corresponde à medida do desenho. O segundo número corresponde à medida do objeto, que é a medida real. Todo desenho que for feito sem escala, você tem que colocar no carimbo essa abreviatura aqui, ó, S/E, desenho sem escala. Lembra o nosso primeiro projeto que a gente fez? Era um croquis. Esse croquis, qual que é o conceito básico de croquis? Desenho feito à mão livre, sem uso obrigatório de escala. E lá no carimbo a gente indicou S/E, desenho feito sem escala. Quando o desenho é feito com uma escala, você deve indicar na legenda ou no carimbo qual que é a escala que foi feita. Por que isso? Porque a pessoa que pega esse projeto e precisa fazer a leitura dele, de repente precisa tirar uma medida que não aparece na cota, ele tem como tirar essa medida corretamente pegando a escala certa e tirando essa medida. Agora, se não tiver a escala indicada, fica mais difícil dele tirar a medida corretamente. Numa mesma prancha, pode conter desenhos em escalas diferentes. Por exemplo, uma prancha A4. Vamos lembrar qual que é a prancha A4? É aquela prancha, a prancha 0. A prancha maior, aquela que tem 1 metro quadrado. A prancha 0 pode conter vários desenhos de tamanhos diferentes, não pode? Posso ter o desenho na escala 1 para 100, um desenho na escala 1 para 50, um desenho na escala 1 para 20. Posso ter isso sim. Então, lá no meu carimbo, na parte que eu vou indicar escalas, eu ao invés de eu escrever escala 1 para 100, escala 1 para 20, escala 1 para 50, e assim por diante, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever a palavra indicada. E aí, embaixo de cada desenho que eu fizer, eu vou escrever o nome do desenho e embaixo do nome eu vou pôr a escala. Lembra do nosso primeiro projeto? Eu não coloquei lá vista frontal, depois vista superior? Então, embaixo de onde eu escrevi vista frontal, eu teria que colocar lá escala, por exemplo, 1 para 10. Vista superior, escala 1 para 10, a escala que eu usei. Certo? Agora, de nada adianta eu colocar a palavra indicada e não indicar no desenho qual escala eu usei. Então, eu tenho que pôr no carimbo a palavra indicada, certo? E colocar embaixo de cada desenho qual foi a escala que eu usei, senão nada resolve. Quais são os tipos de escala que existem? São 3 tipos. A primeira escala que eu tenho é a natural. A escala natural, o desenho tem as mesmas dimensões que a peça. E ela é sempre representada na escala 1 para 1, ou seja, uma unidade qualquer do objeto
equivale a uma unidade qualquer do desenho. Vice-versa, uma unidade qualquer do desenho equivale a uma medida qualquer do objeto real. Vamos imaginar uma peça retangular, que ela tem o tamanho de 10 por 5. Quando eu for desenhar ela, essa peça tem que ter exatamente 10 por 5 centímetros. Não pode ser nem maior e nem menor. Se eu soltar essa peça em cima desse desenho, o tamanho da peça e o tamanho do desenho tem que ser exatamente do mesmo tamanho, porque a escala é natural, ou seja, 1 para 1, eles têm que estar na mesma proporção. O outro tipo de escala que eu tenho é a escala de ampliação. Como o próprio nome diz, o desenho é maior do que a peça. A dica para a gente saber quando se trata de uma escala de ampliação é que na representação o número 1 sempre vem atrás dos dois pontos. O número maior que 1 vem na frente. Então, exemplo, escala 2 para 1, escala 10 para 1, escala 20 para 1 e assim por diante. Vamos imaginar a peça que eu estava dando exemplo. A gente tinha uma peça que ela era 10 por 5. Se eu fosse desenhar ela na escala 2 para 1, certo? Na escala 2 para 1, essa peça 10 por 5 ficaria que tamanho? Bom, se ela tem 10, eu aumentei 2 vezes. Na direção que ela tem 10, vai ficar 20. Na direção que ela tem 5, ela vai ficar com 10. Ou seja, ela dobrou de tamanho em todas as direções, claro. Mas e na hora de eu colocar as medidas? Quais são as medidas? As cotas. O que a gente chama de cotas? São as formas como a gente coloca as medidas nas peças. Essas medidas têm que ser qual? 10 por 5. Ou seja, são as medidas do tamanho real da peça. Porque de nada adianta eu ampliar uma peça para detalhar o desenho e modificar os tamanhos da peça, os tamanhos que eu quero da peça original. Porque originalmente eu não quero uma peça 10 por 5, certo? A peça que eu quero é 10 por 5. O que eu fiz? Eu ampliei o desenho, mas a peça que eu quero é 10 por 5. Eu só desenhei maior para detalhar melhor. Mas a peça que eu quero é 10 por 5. Então, a cota, a medida que eu coloco é 10 por 5. Eu aumentei a peça, porém as medidas continuam sendo 10 por 5. A outra medida, a outra escala que eu tenho é a de redução, tá? Então, na escala de redução, o que acontece? O próprio nome diz, o desenho é menor que a peça. A dica é o seguinte, agora eu tenho que ver onde é que está o número 1. Nesse caso, o número 1, ele está na frente dos dois pontos. E o número maior que 1 vem atrás dos dois pontos. Então, ela sempre vai aparecer assim, escala 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125 e assim por diante. Vamos imaginar o mesmo exemplo. Eu tinha lá uma peça que era 10 por 5. Agora, eu vou fazer ela na escala 1 para 2. Olha aqui, ó. Quantas vezes eu tô reduzindo a peça? 2 vezes. Então, na direção que ela tinha 10, ela vai se transformar o quê? Em 5. Na direção que ela tinha 5, ela vai se transformar o quê? Em 2,5, certo? Certo. Só que as cotas, as medidas que eu vou colocar nessa peça continuam sendo o quê? 10 por 5, lógico. Porque a peça original é 10 por 5. Eu só reduzi o desenho, mas o objetivo, a minha peça, o que eu quero, o meu objeto real é 10 por 5, certo? Todo mundo tá entendendo? É assim que funciona. Eu posso ampliar ou diminuir o meu desenho, mas a peça sempre é com base as medidas no meu objeto real. Pensando quando eu trato de escala de redução, nós devemos lembrar o seguinte. Se eu tenho que a escala 1 para 1 é a escala natural,
Quanto mais próximo disso, maior vai ser o desenho. Quanto mais longe disso estiver o número que aparece depois dos 2 pontos, olha aqui, ó, esse número que vem depois dos 2 pontos, quer dizer que maior é o número que ele foi reduzido. Então, menor vai ficar o desenho. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse círculo aqui, ele está na escala 1:1, na escala natural. Ele tem esse tamanho. Aqui, eu fiz ele na escala 1:2. Ele foi reduzido 2 vezes. Aqui, ele foi na escala 1:20, reduzido 20 vezes. Ficou desse tamanho. Aqui, ele está na escala 1:200. Foi reduzido 200 vezes. E aqui, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Bem pequenininho, quase sumiu. Ele está na escala 1:2000. Ele foi reduzido 2.000 vezes. Ou seja, ele se afastou da escala natural. Menor é o tamanho dele. Para a gente saber chegar ao tamanho do objeto real, ou se é uma escala de ampliação, ou se é uma escala de redução, e assim por diante, a gente pode aplicar a fórmula. Que fórmula, professor? A fórmula geral das escalas. A fórmula usa os mesmos fatores, tá? O que muda são as ordens que eles aparecem. O que a gente tem que saber? Que existe uma fórmula para redução e uma fórmula para ampliação. Quais são os fatores que eu vou utilizar nessa fórmula? Eu tenho o Dzinho, que equivale à distância gráfica, o Dzão, que equivale à distância natural, e o Q, que é um número inteiro qualquer, sem unidade, que representa a escala. Por que sem unidade? Ué, já vou explicar isso para vocês. Quando eu falo escala, eu falo lá, o objeto está na escala 1:10. Eu não falo que ele está na 1:10 centímetros. Não, ele está na 1:10 pura e simplesmente. Não existe 1:10 metros, 1:10 milímetros. Não, ele está na 1:10. Esse centímetros, milímetros, que não aparece na escala. Então, esse é o número da escala, tá? Como que é a fórmula da redução? Redução, eu tenho 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão, e na ampliação eu tenho 1 sobre Q, Dzão sobre Dzinho. O que mudou da redução para ampliação é o lugar do Dzinho e do Dzão. Na redução é 1 sobre Q, Dzinho sobre Dzão, e na ampliação é 1 sobre Q, Dzão sobre Dzinho. Nós vamos fazer exercícios sobre essas fórmulas, vocês vão conseguir entender direitinho como que funciona isso daqui. Eu vou fazer os exercícios, vou passar os exercícios para vocês e vou explicar eles passo a passo para vocês entenderem. Agora, o que a gente precisa saber principalmente é o seguinte, em qualquer aplicação de fórmula, isso aqui é uma regra de 3 simples, a gente multiplica em formato de cruz, mas o que eu preciso saber principalmente é o seguinte, em qualquer aplicação de fórmula, eu não posso dividir unidades diferentes, ou seja, eu não posso dividir metros por centímetro, centímetro por milímetro, milímetro por quilômetro e assim por diante. Para mim fazer isso, para mim poder aplicar uma fórmula qualquer, tanto faz redução ou ampliação, eu tenho que converter essas unidades. E como que eu faço isso? Existe um macetezinho aqui que é bem tranquilo, isso aqui é até um resuminho que eles passam para quem vai estudar para vestibular, talvez até vocês saibam, quem não sabe aprende, quem já sabe relembra e assim por diante. É um quadro de conversão de unidades. Aqui a gente tem uma escala e essa escala é uma ordem necessária, não pode sair dessa ordem, tá? Ela funciona da seguinte forma. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vou repetir.
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos pensar o seguinte, eu quero transformar 1 metro em qualquer unidade que esteja à direita. Se eu quero transformar em qualquer coisa que esteja na direita, eu vou completar com zeros, tá? Então, eu tenho aqui, 1 metro. Eu quero transformar ele em centímetro. Então, 1 metro, 0 aqui, centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro também é igual a 0, 0, 0 aqui. Então, é igual a 1000 milímetros, tá? Completei com 0. Agora, se eu quero transformar esse 1 metro em qualquer unidade que esteja para a esquerda, eu também vou completar com... Também vou completar com 0. Só que 0 à esquerda não serve para nada se ele vir sozinho. Você já ouviu falar que o cara é um 0 à esquerda? Se ele é 0 à esquerda, não serve para nada. O 0, para servir para alguma coisa, quando está à esquerda, ele tem que vir acompanhado de uma vírgula. Então, eu vou completar com a esquerda, com 0 à esquerda e vou pôr a vírgula na unidade que eu quero. Por exemplo, 1 metro é igual a 0, vírgula, aqui ó, quilômetros, né? Vírgula 001 quilômetro, certo? Quis transformar 1 metro em quilômetro, então 0,001 quilômetro. Todo número que tiver vírgula é o que manda na unidade. Por exemplo, 2,32 metros. O número que vai no metros é o 2, 32 vai nas outras casas. 3,45 quilômetros. 3, é o que vai em quilômetros, entendeu? Todo número que tiver com a vírgula é o que manda. 25,4 centímetros. Qual o número que vai nos centímetros? É o 5, porque 25,4. Então, é o 5 que tá com a vírgula, ele que vai nos centímetros. Então, todo número que tiver encostadinho na vírgula é o que manda na unidade, certinho? Junto com os exercícios, eu vou passar também essa planilha de conversão e vocês vão entender direitinho sobre a planilha de conversão, tá? Vou passar os exercícios e vocês vão entender certinho como que isso vai funcionar. Qualquer dúvida, vocês vão anotar, vão passar as dúvidas pelo Google Sala de Aula ou pelo e-mail e eu vou responder vocês, tirando todas as dúvidas a respeito desse assunto sobre escalas. Um abraço, tudo de bom, se cuidem e qualquer coisa estamos aí. Até mais!